Oi, e para iniciar esse novo módulo, eu já vou começar falando sobre o corpo do narrador como a sua ferramenta mais potente. E quando a gente pensa em contação de histórias, muitas vezes, principalmente para crianças, né? Muitas vezes se pensa já na utilização de alguns recursos externos, que a gente vai ver, sim, no módulo 6, né? São os recursos do narrador, parte 2, esses recursos externos. Mas nesse módulo aqui, a gente vai focar em falar dos recursos internos desse narrador. E para começar a falar sobre isso, eu já quero falar sobre esse corpo, que é essa ferramenta tão potente que a gente tem aqui para contar histórias. Então, pense nas pessoas mais antigas, nas pessoas mais velhas, que talvez você já tenha visto contar histórias. Pense em alguém que já lhe contou histórias apenas usando a voz, apenas usando o corpo. Que quando essas pessoas iam contar histórias, elas colocavam intensidade naquela história, elas colocavam verdade naquela história, né? E quando a gente vai, por exemplo, falar um fato ocorrido conosco, nós damos ênfase em várias coisas, nós damos a expressão correta para aquilo. Se foi algo que lhe deu medo em algum momento, né, durante essa história que você está contando, você vai fazer uma cara de medo, você vai fazer uma cara de raiva, se você tiver à memória um momento de raiva que aconteceu, né, nessa história que você está contando para outra pessoa, que foi uma história realmente vivida por você, né? Então, a gente realmente imprime na história tudo aquilo que ela deseja que seja impressa nela. A gente imprime uma feição um pouco mais grave, uma feição mais alegre, uma feição mais triste. A gente imprime tudo isso dentro da história. É até algo natural. Então, por isso que eu já quero começar esse módulo falando desse corpo como essa ferramenta mais potente que nós temos, né? Eu vou ler aqui uma frase, né, uma passagem que está aqui nesse livro, A Arte de Contar Histórias, Abordagens Poética, Literária e Performática. O organizador é o contador de histórias Giuliano Tierno. E esse texto, na verdade, ele foi escrito aqui pela Vânia Maria Cavallari, se chama O Corpo como Linguagem, e eu vou deixar esse texto anexado aqui nessa aula, tá bom? E ela fala assim, justamente o que eu estava falando para vocês. Quando narramos um fato ocorrido conosco, desprovidos de quaisquer recursos, damos uma interpretação. Fazemos com que as pessoas que estão nos ouvindo prestem atenção, sintam as sensações boas ou más que sentimos, que chegam até a pensar que viveram o fato, né? Então, quando a gente conta um fato ocorrido conosco, nós tendemos a realmente dar uma interpretação para aquilo. A gente não conta de qualquer jeito. A gente não vai contar que foi assaltada assim, falando normalmente. A gente vai colocar tudo o que a gente sentiu naquele momento, sabe? Então, aprenda a utilizar essa ferramenta tão potente que você tem com você, que é o seu corpo, né? Utilize a sua voz na intensidade que a história pede. Utilize o seu rosto, as suas expressões, os seus gestos na intensidade que a história está te pedindo. Os recursos externos que a gente vai ver no módulo 6, eles são sim importantes para alguns momentos, mas antes de você contar uma história com aqueles recursos, pergunte-se se você consegue contar essa mesma história sem esses recursos. Tá? Eu não estou te dizendo para você não utilizar. Eu estou te dizendo que para você ser um contador de histórias, você não precisa se utilizar sempre desses recursos externos. Claro que em alguns momentos eles vão ser sim necessários, principalmente com os mais pequenininhos, né? Agora com os maiores você não precisa estar usando sempre. Nem com os pequenininhos você não precisa estar usando sempre. Lembra, tem uma historinha que você vai ver daqui a pouquinho, no próximo vídeo, depois desse aqui, que você vai ver uma história contada apenas com as mãos. E como essa, tem muitas outras, onde você vai utilizar apenas o seu corpo ali, as suas mãos, para contar a história. Então, eu falo mais uma vez,
que o nosso corpo é a nossa ferramenta mais potente, a gente precisa aprender a utilizar esse corpo. Uma dica que eu dou aqui já é: ensaie de frente para o espelho. Essa foi uma dica que eu já dei em outra aula, mas em outro módulo, né, mais para trás. Mas ensaie de frente para o espelho para que você possa dosar as suas expressões, dosar os seus gestos, as expressões faciais, né? Ensaiar de frente para o espelho é uma boa sempre, tá? Então, bem-vindo a esse módulo e eu espero que com ele eu possa te incentivar a usar o teu corpo no máximo que você puder, na máxima potência que você conseguir utilizar, tá? Muito obrigada.